Olá pessoal, o meu nome é Marlon Ricardo, eu sou um dos advogados aqui do MCP Advogados e eu vou conversar com vocês hoje sobre duas novas leis penais. Uma que entrou em vigor há pouco mais de um mês e a outra que ainda vai entrar em vigor há mais ou menos 120 dias. São duas legislações penais muito importantes, então atenção pessoal de concurso. Essa lei de 120 dias não vai cair em concurso até entrar em vigor. A outra lei já pode cair em concurso, então tome muito cuidado. A primeira lei que eu vou falar com vocês é a Lei 12.694 de 2012. Ela é a lei dos colegiados. Hoje em dia todas as leis têm um apelido, né? Então essa lei é a lei dos colegiados. O que ela trouxe para o Brasil, pessoal? Ela trouxe a possibilidade de um juiz, no procedimento de primeira instância, quando ele se deparar com o procedimento de uma organização criminosa, de ele convocar um colegiado para o julgamento daquele ato. Prestem muita atenção no que eu estou falando, pessoal. O juiz ele vai convocar o colegiado para o julgamento de um ato. A competência do colegiado é para o julgamento de um ato dentro do processo ou do procedimento. Ou seja, pode ser uma liberdade provisória, pode ser uma perda de bens ou pode ser uma sentença. Mas o juiz ele vai convocar o colegiado naquele ato específico. Esse colegiado vão ser aquele juiz, o juiz natural do processo, e mais 2 juízes escolhidos sob sorteio. Então, vão ser 3 juízes que vão escolher por votação o que vai ser decidido referente àquele ato. Não se esqueçam desse detalhe que é muito importante, o concurso vai cobrar. A competência do colegiado é para o julgamento daquele ato. Ele não convoca o colegiado para dar andamento no processo. Ele convoca o colegiado para o julgamento de um ato específico. O que tem de errado nessa lei, pessoal? Ao meu ver, essa lei ela tem um ponto inconstitucional. No artigo 1º, parágrafo 6º, ele fala que a publicação das decisões desse colegiado, ela vai ser feita sem que conste. Nós temos que lembrar que a Constituição e as leis elas não se usam de palavras inúteis. Então, quando a lei fala que a publicação vai ser feita sem referência ao voto vencido, ela está dizendo que na publicação não vai ter nenhum tipo de referência ao voto vencido. Não vai existir na publicação alguma coisa que dê a entender que houve um voto vencido, que não foi unânime aquela decisão. Ao meu ver, esse ponto é equivocado. Apesar dessa lei, ela ter o objetivo de proteção dos magistrados, o que está mais do que certo, essa proteção nesse ponto ela foi excessiva. Excessiva por quê, pessoal? Porque nós temos o princípio constitucional da publicidade das decisões judiciais. Eu, como advogado, assim como o réu, tenho o direito de saber se houve ou não houve um voto divergente. Se foi unânime, se todo mundo concordou ou não. Então, quando você coloca que não vai ter referência a esse voto vencido, significa que eu, advogado, ou o réu, ou qualquer pessoa que tenha acesso ao ato público, não vai ficar sabendo que existiu, que isso vai ter sido feito em segredo, e esse tipo de segredo não pode na justiça. Esse tipo de segredo não pode ser resguardado em lei. No meu entender, esse ponto é inconstitucional, pessoal. O que poderia ser feito? O resguardo da identidade, sem problema algum. Está mais do que certo. Resguardar a identidade daquele que votou divergentemente. Então, não consta o nome de quem votou divergentemente, não consta o nome de quem votou no quê. Mas tem a obrigação de constar o voto e tem a obrigação de constar, principalmente, que houve um voto divergente, independente de quem seja. Eu não vejo como isso prejudicaria a segurança dos juízes, até porque a existência de um voto divergente poderia até deixar de motivar um ataque. Por quê? Porque o cara ia pensar, peraí, mas tem um cara que está a meu favor. Então, como que eu vou saber qual deles que é? Essa é a minha opinião, mas no meu entender jurídico, tecnicamente falando, o parágrafo 6º do artigo 1º dessa lei, 12.694, ele é inconstitucional. Então, se começar a aplicar, vai gerar uma nulidade daqui para frente. Outro ponto, no meu entender, o mais importante dessa lei, foi o conceito de organização criminosa. Por quê? Porque nas leis brasileiras nós já tínhamos várias citações. A organização criminosa, se você não fizer parte da organização criminosa, você tem direito a isso. Você pode fazer delação premiada quando estiver lidando com organização criminosa. Mas nos faltava um conceito específico de organização criminosa. E essa lei veio e no artigo 2º tipificou especificamente o que é uma organização criminosa. Que hoje é uma associação de 3 ou mais pessoas de forma organizada e com divisão de tarefas, desculpa pessoal. Então é uma associação de 3 ou mais pessoas de forma organizada, com divisão de tarefas, mesmo que informal, com o objetivo de obter qualquer vantagem na prática de crimes com pena máxima superior a 4 anos. Então vamos nos atentar aos detalhes, pessoal. Associação, básico, 3 ou mais pessoas, básico. De forma organizada, já complica um pouco. Com divisão de tarefas. Como que a gente vai comprovar essa divisão de tarefas? Ao meu ver, foi um erro desse conceito. Colocar isso dá uma margem muito grande para a interpretação. Como que eu vou interpretar e dizer se existe ou não existe a subdivisão de tarefas? É uma parte muito complicada. Principalmente considerando que a lei fala
mesmo que informalmente. Então, a única parte que é complicada nesse conceito é a situação da divisão de tarefas. Outra situação é para obter qualquer tipo de vantagem, tranquilo. Aí, o ponto mais importante, pessoal, com a prática de crimes com pena superior a 4 anos. Pena máxima superior a 4 anos, desculpe. Então, só vai valer a organização criminosa quando os crimes que forem ali planejados, eles tiverem pena máxima superior a 4 anos. Então, se for inferior, se for 3 anos, 3 anos, 10 meses e 1 dia, 3 anos, 11 meses e 29 dias, não é organização criminosa. Vai se enquadrar no quadrilha ou bando, mas não vai se enquadrar aqui na Lei 12.694, pessoal. Então, prestem muita atenção nessa situação. Voltando para relembrar, para fixar na cabeça, qual o conceito de organização criminosa? Associação de 3 ou mais pessoas de forma organizada, com divisão de tarefas, mesmo que informalmente, para obter qualquer tipo de vantagem com a prática de crimes com pena máxima superior a 4 anos. Outro ponto interessante que trouxe nessa situação foi a regulamentação do acesso aos tribunais. Hoje, os regimentos internos dos tribunais colocam lá uma porta giratória, colocam lá uma revista, mas isso ficava normalmente em regimento interno, em alguns lugares uma legislação estadual. Agora veio uma lei federal e falou, ó, você tribunal pode regulamentar a entrada das pessoas, você tribunal pode fazer uma revista na entrada, você tribunal, para proteger as varas criminais, você pode colocar uma porta giratória, você pode revistar todo mundo que for entrar, inclusive funcionário público, excluindo os policiais. Então, se você pode revistar todo mundo, isso aqui vai dar um probleminha com a OAB futuramente. Já dá todas essas legislações de revista, que incluem revista de advogado para entrar, elas dão um problema com a OAB. Isso vai dar um problema mais para frente com a OAB. Mas isso é detalhe. O que importa é que agora na lei federal existe a possibilidade do tribunal fazer esse tipo de controle. Outra situação no Código de Trânsito Brasileiro, pessoal. Essas pessoas que lidam com organização criminosa, na verdade não só elas, como quem lida com a parte criminal também, vão ter o direito de, com autorização do órgão competente, ou seja, do Detran, ter uma placa especial. Entenda especial como uma placa fria, uma placa onde o cara vai olhar a placa, vai anotar, vai pesquisar e não vai encontrar nada. Não vai saber de quem é o carro, não vai saber onde é que está registrado aquele carro, não vai saber nem se aquela placa daquele carro, se ela existe mesmo. Isso é para quê? Para proteção, né, pessoal? Porque o cara, hoje em dia, vê o juiz saindo de carro do fórum, pega lá, entra na internet, entra no Detran, consegue algum contato no Detran, descobre que aquele carro é daquele juiz, o endereço dele, e se duvidar até o número do CPF dele. E consegue planejar melhor o tipo de atentado. Para proteger isso, vem essa alteração do Código de Trânsito Brasileiro. Outra situação, porte de arma, foi concedido algumas regras especiais, isso aí é detalhe que para mim não interessa, eu acho que dificilmente vai cair no concurso, a não ser para esses órgãos específicos. Foi melhorada a situação do porte de arma para quem mexe com essa situação, para os juízes, promotores, funcionários que mexam com essas varas criminais e que mexam com a organização criminosa. Alguns, dentro de algumas regras, vão ter direito ao porte de arma, inclusive o tribunal vai poder fornecer esse tipo de arma para eles. Esses são os pontos mais importantes dessa lei, pessoal. Lei 12.694 de 2012. Nós temos outra lei também que saiu agora, só que ainda não entrou em vigor. Conhecida como Lei Carolina Dickmann, é a Lei 12.737 de 2012. Por que a Lei Carolina Dickmann, pessoal? Porque ela veio para tipificar os crimes cibernéticos, tendo em vista o problema que houve com ela de furto de fotos. Essa lei ela vai tipificar a invasão de computadores, ela vai tipificar a divulgação desses dados. Quais são as situações? Primeiro, a lei não entrou em vigor. Hoje, esse crime ainda não existe. Esse crime vai existir 120 dias após a entrada em vigor dessa lei. Após a publicação dessa lei, desculpe. Então, ela ainda está em vacatio legis. Outro ponto importante, a tipificação, pessoal. Considerando que o nosso Código Penal é da década de 40, nós sempre tivemos um problema muito grande para tipificar esse tipo de crime. O cara invadiu o computador, roubava uma senha, roubava dinheiro e não tinha como a gente saber em que crime que a gente ia colocar. No próprio caso da Carolina Dickmann, tinha uma dúvida muito grande, vai ser extorsão, vai ter furto, vai ter injúria, vai ter calúnia, vai ter difamação, mas a invasão do computador não vai ser colocado nada. Foi furto daquelas fotos, não foi furto, é propriedade, não é, é bem móvel, não é bem móvel. Isso tudo acabou. Por quê? Porque a lei ela vai tipificar. Quando você invadiu um computador, passando por alguma barreira de segurança, ou seja, o próprio firewall do computador, se você invadiu o computador passando por uma barreira de segurança, você vai estar cometendo um crime. Uma pena ínfima, totalmente pequena, de 3 meses a 6 meses, 3 meses a 1 ano, pessoal. Uma pena de 3 meses a 1 ano, não vou botar ninguém na cadeia por causa disso, mas vai ser um crime, pode manchar a ficha do cara e pode prejudicar nos outros crimes. Porque se o cara entra no computador, pega uma foto e tenta extorsão, ele vai ter extorsão mais esse crime. Então, dentro dessa situação,
esse crime vai ser um complemento de outros delitos, mas agora está tipificado no Código Penal quando você invade o computador, seja pelo objetivo que for, ultrapassando alguma barreira, sem autorização e ultrapassando alguma barreira, você está cometendo um crime. Se você pegar nesse computador uma informação sigilosa, se você pegar nesse computador um segredo, se você pegar nesse computador uma foto, por exemplo, da Carolina Dickman e divulgar, essa sua pena vai ser aumentada de 1/3 a 2/3. Você que pegou nesse computador, entrou, pegou e divulgou. Ainda tem uma falha grande nessa lei, porque não foi tipificado nenhum tipo de conduta para aquele que compartilha. Por exemplo, Carolina Dickman. Um dos problemas que tem nessa situação, ela entrou com vários processos, salvo engano, tentou retirar da internet as fotos, mas não conseguiu. Se você colocar no Google o nome dela, você vai achar um monte de foto dela pelada. Por quê? O pessoal que caiu na rede, já era. Você perde completamente a noção. O cara salva no computador, tira do servidor, vai o outro cara coloca em outro servidor. Não tem como você ficar caçando todos os lugares onde vai ser publicado esse tipo de foto. Então, a partir do momento que cai numa rede, se torna uma terra de ninguém. Para isso, teria que ter vindo nessa lei, mesmo que fosse difícil de você encontrar, uma tipificação para aquele que, sem autorização do dono, pega essas fotos, que elas são frutos de crime. Por quê? Porque foi invadido o computador, foi pego as fotos, foi divulgado legalmente, elas são frutos de crime. Quem pega essas fotos e publica, quem pega essas fotos e coloca em algum site, quem pega essas fotos e compartilha. Teria que ter uma tipificação para isso também. É aquela questão de direito penal máximo, direito penal mínimo, não sei exatamente o que foi levado em consideração na situação aqui, mas faltou nessa lei. Continuamos sem saber o que acontece com quem pega essa foto que foi furtada e divulga, e coloca no seu site. Outro ponto interessante foi que a derrubada de site. Se você entra no site, derruba aquele site, ele para, sai do ar, tira o site do ar, você vai estar cometendo também um crime. Tem um delito tipificado. Se essa derrubada de site deixar sem funcionar um serviço público, aí vai ter um crime com uma pena maior ainda. Outro ponto interessante dessa lei, pessoal, é que foi colocado dentro do rol de documentos particulares, porque nós temos um crime chamado falsificação de documento particular, que tem uma pena até grande. Dentro desse rol de documentos particulares foi incluído o cartão de crédito. Isso mesmo, pessoal, nós estamos falando de um código de 1940 bolinha. Não tinha cartão de crédito naquela época e até hoje não tinham colocado nada de cartão de crédito. Hoje em dia dificilmente tem alguém sem o cartão de crédito, então todo mundo está sujeito a uma falsificação desse documento. Agora, na legislação, na falsificação de documento particular, está lá o parágrafo único que fala que equipara-se aquele documento particular ou cartão de crédito. Então, se tiver falsificação de cartão de crédito, depois que entrar em vigor essa lei, ter a falsificação de cartão de crédito, automaticamente vai estar enquadrado na falsificação. Isso vai ajudar muito quem busca tipificar o crime dentro do estelionato, porque agora tem a falsificação para ajudar dentro do estelionato, ou para atrapalhar, né, se o estelionato vai absorver aquela falsificação ou não. Mas agora que está tipificado que você falsificar um cartão de crédito é um crime, é uma falsificação de documento particular, fica mais fácil da apuração criminosa desses crimes. Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado. Essa aula é boa para o pessoal de concurso, mas tomem muito cuidado com a vacatio legis dessas duas leis. A lei 12.694 ela entrou em vigor já, teve uma vacatio de 90 dias. A lei 12.737 ela ainda vai entrar em vigor, ela tem uma vacatio legis de 120 dias. Então, para concurso, tomem muito cuidado, porque você tem que olhar o edital, ver se no concurso fala sobre a possibilidade de ser cobrada uma lei de vacatio legis ou não. Para a OAB, tomem muito cuidado, para essa próxima OAB dificilmente vai cair essas legislações. Talvez essa de colegiado, a outra praticamente impossível, mas para as próximas pode cair. Então tome muito cuidado. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não esqueçam, pessoal, para ajudar, curte o vídeo, compartilhe o vídeo nas redes sociais, adicione esses vídeos aos favoritos e se inscreve no nosso canal, porque além dos vídeos nós temos as paródias jurídicas, nós temos informação para vocês. Muito obrigado por terem assistido e até a próxima.